Vamos à palavra do Senhor, vamos a Isaías 50. Irmãos, eu estava orando ao Senhor hoje e o Senhor trouxe algo ao meu coração de que nós, a sua igreja, nós não podemos viver debaixo de nenhum tipo de jugo, queridos. Nenhum tipo de jugo. A igreja do Senhor não pode viver debaixo de nenhum tipo de escravidão. A igreja do Senhor, ela deve viver livre para amar a Deus acima de todas as coisas. A igreja do Senhor deve viver livre para obedecer a Deus e livre para servir a Deus em primeiro lugar. Cativeiros não nos permitem fazer isso. Cativeiros dividem o nosso amor. Cativeiros não nos deixam obedecer ao Senhor. Cativeiros não nos deixam servir. Então que a minha oração, a tua oração seja essa: Senhor, me ajuda a enxergar o cativeiro que está na minha vida. Porque Deus não está falando isso tudo aqui à toa. Deus não é assim, né? O homem joga a conversa fora, Deus não. Amém? Então vamos pedir a Deus: Deus, onde é que está? Se tem algum cativeiro na minha vida, me mostre, porque foi para a liberdade que o Senhor me libertou. Amém. E não para viver debaixo de cativeiro. Amém, amados? Amém. Então vamos à palavra do Senhor. Vamos ler, né? São 11 versículos apenas. Depois a gente vai passar um por um. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu? Acaso se encolheu tanto a minha mão, que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão faço secar o mar, e torno os rios um deserto, até que cheiem mal os seus peixes, pois não havendo água morrem de sede. Eu visto os céus de negridão, e lhes ponho o pano de saco por sua coberta. O Senhor me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos. A traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confie em o nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isto, e em tormentas vos deitareis. Amém? O Senhor nos abençoe com a sua palavra. Vamos nos assentar em nome de Jesus. Irmãos, o que nós temos aqui neste capítulo de Isaías 50 é um problema um tanto quanto antigo do ser humano. Nós temos aqui o problema de como é que a gente lida com as nossas culpas. É disso que esse texto está falando. Se a gente for olhar, e nós vamos olhar os versículos, nós vamos perceber isso. Eu não vou gastar tempo aqui para argumentar ou para mostrar a você que a tendência do ser humano sempre é se esquivar das suas culpas. Que a tendência do ser humano nunca é assumir que ele tem culpa, que ele é culpado, não é? Isso
Isso foi assim no Éden, isso foi assim com o grande rei Davi, e isso é assim com muitos de nós. Nós, nas menores coisas, nós nunca temos culpa de nada. E quando temos, fazemos questão de dizer que não temos. E chegamos a pôr culpa nas pessoas e às vezes no próprio Deus. Então, amados, este é o desafio dessa mensagem. Como é que a gente lida com as nossas culpas? Como é que a gente lida de forma a agradar a Deus? De forma a viver da maneira como Deus quer. Então vamos ver aqui, queridos, como o servo do Senhor, ele trata as culpas do povo que está no cativeiro. Em primeiro lugar, a gente percebe que a queixa do povo de Israel era de que Deus tinha se esquecido deles, que Deus tinha abandonado a eles naquele cativeiro. Nós estamos aqui e o Senhor não se lembra de nós. Aliás, o capítulo passado, no 49, mostra isso no verso 14. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E o Senhor começa a mostrar a questão da culpa deles, dizendo claramente que a razão deles estarem no cativeiro eram os seus pecados. Veja bem, versículo 1 diz isso: assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. A mãe aqui é Jerusalém. E essas duas comparações iniciais que o Senhor usa através desses termos, carta de divórcio, e depois dizendo quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido, isso dá mostra de que em momento algum Deus esqueceu do seu relacionamento com Israel. Ora comparando esse relacionamento com um casamento, ora comparando com um tratamento do pai com seus filhos. Deus está dizendo para eles: eu não esqueci de vocês. Olha, o que há entre nós é como uma aliança de casamento. Em algum momento eu dei carta de divórcio para vocês? Em algum momento eu me separei de vocês? Vocês não estão entendendo? Então eu vou dizer de novo, o Senhor com eles: olha, entre nós é como eu sou pai para vocês, vocês são filhos para mim. Em algum momento vocês ouviram falar que algum credor veio me cobrar e eu, por não ter dinheiro, dei vocês como pagamento? Fazendo uma lembrança clara de 2 Reis 4:11, daquela viúva que ia ter que vender os filhos para pagar as dívidas. Então o que o Senhor está dizendo? Eu em momento algum me separei de vocês, momento algum, mas eu vou dizer para vocês por que é que vocês estão na condição que vocês estão. E aí o Senhor diz: eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Vocês estão nesse cativeiro por causa dos vossos pecados. Vocês não estão nesse cativeiro porque eu falhei com vocês. Vocês não estão nesse cativeiro porque eu abandonei vocês. Não, vocês estão nesse cativeiro por causa do vosso pecado. Então Deus começa, o servo do Senhor aqui, Jesus Cristo, não é o profeta, é o Senhor Jesus. Ele começa a tratar a culpa desse povo, mostrando em primeiro lugar que o grande responsável por eles estarem ali eram eles mesmos. Irmãos, nenhum cativeiro virá sobre nós se nós estivermos em obediência a Deus. Amém. Em contrapartida, todo cativeiro poderá vir sobre nós se nós não obedecermos ao Senhor e se nós nos entregarmos ao pecado. Eu vejo muita gente hoje atribuindo coisa ao diabo. Eu acho que já é a terceira vez que eu falo isso nesses dias.
que não tem diabo nessa história não estou defendendo o diabo não, mas é puro resultado da desobediência e da transgressão. Mas as pessoas não enxergam as suas culpas nisso, como Israel não enxergava a sua culpa. Israel achava que Deus é que tinha, o Senhor desamparou a gente, por isso que Babilônia veio, o Nabucodonosor nos invadiu e nos levou cativo. Deus, o Senhor nos deixou. Negativo. Se a gente quiser aprender a lidar com as nossas culpas, a gente precisa enxergar que nós somos os responsáveis pelos nossos atos. Deus nunca vai se responsabilizar por aquilo que nós fazemos. Nunca. Amém, irmãos? Nunca, queridos. Em momento algum Deus abandonou o seu povo. De jeito nenhum. Segundo lugar, o servo do Senhor mostra aí para Israel que eles estão ali naquela situação e vai tratar essa questão da culpa com eles, mostrando a indiferença deles. Veja o versículo 2. Por que razão quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu. Isso é uma demonstração de indiferença. O que ele vai tratar da nossa culpa? Você já viu quando você vai falar com alguém que a pessoa está errada no que ela está fazendo, ela é culpada daquilo? Você já percebeu que ela não presta muita atenção em você? Ela pode até estar olhando para você, mas prestar atenção ou assimilar o que você está falando, ela não está assimilando. Sabe por quê? Porque ela não se reconhece culpada. Porque para ela está certa. Todo o tempo está certo. Por isso que o Senhor está falando, quando eu vim. E aqui eu vim, não é um eu vim fisicamente, é quando eu falei com vocês. Ninguém me entendeu, ninguém apareceu, ninguém me respondeu. E quando é que Deus falou com eles? Durante séculos, através dos profetas, e nunca deram ouvidos. Nunca. Indiferença. Peraí, ele vem dizer que nós estamos culpados, mas nós não temos culpa. Por que então que ele vem falar? E por que então que a gente tem que dar atenção? É por isso que eu volto a dizer, meu irmão, toda vez que a palavra do Senhor te confrontar e lixar o teu coração mesmo, dê glória a Deus. Não feche o teu coração. Cuidado, a gente não é juiz, nós vamos ver isso daqui a pouco. A gente não tem capacidade de julgar absolutamente nada. Se Deus fala com a gente é porque Ele, Deus, está vendo a maneira como nós estamos vivendo. E Ele, Deus, está reprovando. Ele está reprovando. Olha o versículo como ele continua. Aqui a indiferença é dupla. A indiferença é em relação ao que Deus fala, a palavra do servo do Senhor, e a indiferença também em relação ao poder do Senhor. Por isso que ele faz aí essa pergunta: acaso se encolheu tanto a minha mão que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? Essas perguntas na Bíblia, elas já trazem em si uma resposta. Não, claro que não terminou a força do Senhor, claro que Deus não perdeu, mas por que ele está fazendo isso? Ele está tentando chamar o povo a uma reflexão, a pensar: olha só, vocês estão indiferentes ao que eu sou capaz de fazer. Vocês não estão me dando ouvidos. É isso que eu estou falando. Vocês acham que eu perdi o poder? Olha, quem está falando com vocês é aquele que tem todo o poder. É isso que ele está dizendo. Mas a indiferença, porque afinal de contas ele está dizendo que somos culpados. Nós não somos. Então nós não vamos dar atenção a ele. E também quer saber mais? Nós duvidamos até que ele possa mudar a nossa vida. Até porque ele quer começar pelas nossas culpas. E nós não queremos que ele comece pelas nossas culpas. Nós queremos que ele comece pelos nossos direitos.
pensamento que estava aqui, e é esse o pensamento que existe hoje no meio da igreja, infelizmente. Aí o Senhor diz assim: eis que pela minha repreensão faço secar o mar, numa referência clara ao mar vermelho, e torno os rios um deserto, até que cheirem mal os seus peixes. Aqui se referindo muito ao rio Eufrates, que era ali na Babilônia, pois não havendo água morrem de sede. O que Deus está dizendo para eles aqui? Ô camaradinho, a situação aqui é o seguinte: você pode ser indiferente à minha palavra, ao meu poder, mas fique esperto, porque a minha repreensão ninguém domina, ninguém controla. Eu faço secar o mar, eu torno o rio um deserto. Fique esperto, como quem diz assim: eu já fiz isso, está lembrado? Vocês já viram, os vossos pais viram lá na saída do Egito que eu abri o mar. Os vossos pais viram lá no Egito o poder que eu tenho. Aqui Deus está falando em repreensão. Repreensão. Quantas vezes Deus nos fala acerca das nossas culpas, irmãos, e a nossa reação é a mesma, de indiferença, quando não de crítica. Muito exagerado isso aí, eu não acredito nisso. Só que a gente começa a desprezar o que Deus está falando, o que Deus está tratando. O Miro falou aqui agora há pouco: por que tanta mensagem? E talvez até as pessoas nos critiquem. Deveria só ficar orando, profetizando bênção em cima de pecado, profetizando bênção em cima de situações erradas. Só que mentira. Deus vai falando, como eu disse domingo para vocês, porque Deus nos ama. Deus está falando com o seu povo aqui, querendo mostrar a eles que a culpa deles estarem do jeito que eles estavam era somente deles, mas que Ele, o Senhor, os queria tirar dali. Ele, o Senhor, queria mudar a vida deles, mas eles reagiam com indiferença, porque não se reconheciam como culpados. Uma vez Jesus disse o seguinte em Mateus 10, 28. Pode abrir lá, por gentileza? Ele falou assim: olha, vocês não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Por que você veio esse versículo? Porque Jesus está falando em repreensão. E Jesus está dizendo em repreender, aí no versículo 2 de Isaías 50, aqueles que não reconheciam as suas culpas e, portanto, o desprezavam quanto ao seu poder e quanto à sua palavra. Olha o versículo 3, se você acha que eu estou exagerando. Em terceiro lugar, o servo do Senhor anuncia aqui um juízo inevitável. E quando ele anuncia juízo, as culpas vão ser tratadas. Olha o que ele diz aí: eu visto os céus de negridão e lhes ponho pano de saco por sua coberta. Essa expressão você só encontra respaldo nela, você só encontra expressões parecidas quando a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, fala sobre o grande dia do Senhor. Aliás, se eu não me falo, memória, o profeta Joel, ele fala dias de negridão, dias de escuridão. Então, o que o servo do Senhor está falando aqui para o povo cativo, que o desprezava, que não aceitava as suas culpas, não reconhecia as suas culpas, é: fica esperto, porque de Deus ninguém zomba. Eu visto os céus de negridão. É Ele que está dizendo isso. Esse julgamento, queridos, ou essa realidade de um julgamento futuro, é algo que hoje em dia a gente não quer saber. E os pregadores, nós não queremos pregar. Só que toda a humanidade, inclusive a igreja, está sob a sombra deste grande dia.
esse grande dia de julgamento, ele é tanto para o mundo que está lá sem Cristo, como para a igreja. E este dia é inevitável. Este dia não é programado pelo homem, não. Esse dia é dia, aliás, a Bíblia chama esse dia também de dia do Senhor. Não é apenas um adjetivo para o dia, não. É que realmente é o dia do Senhor. Será o dia que o Senhor vai acertar as contas com a humanidade. Veja o Salmo 59, 5. O que é que ele diz? Salmo de número 59, versículo 5. Tu, Senhor Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e venha ao encontro a todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Um pouquinho mais à frente, ou bastante mais à frente, livro de Amós, capítulo 4, de 11 a 13. Amós, pertinho de Daniel, capítulo 4, de 11 a 13. Aliás, esse capítulo 4, do versículo 4 até o finalzinho dele, aqui no verso 13, você vê a misericórdia de Deus chamando Israel ao arrependimento. E Deus, inclusive, chega a usar medidas duras, mas Israel não se arrepende, não cede, não aceita, não reconhece as suas culpas. Quando chega no verso 11, o Senhor diz assim: subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Olha, eu dei um livramento para vocês, tirei vocês, livrei vocês, mas mesmo assim vocês não se converteram. Olha o 12, que ao meu ver talvez seja o versículo mais apavorante da Bíblia. Portanto, assim te farei, ó Israel. E é uma afirmação enfática, tem um ponto de exclamação aí no final. E porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor Deus dos exércitos é o seu nome. Deus julga, meus irmãos. Haverá esse dia, queridos. E nesse dia, ai daquele que comparecer diante de Deus com as suas culpas não reconhecidas e não confessadas. Mais à frente, indo para o Novo Testamento, para a gente não dizer que é só antigo, né? Porque o antigo eu não creio assim, então vamos para o Novo. Vamos lá. O Novo também tem Bíblia, tem palavra, aliás, de julgamento para nós. Romanos, capítulo de número 14. Versículo 10. Tu, porém, porque julgas teu irmão? Aqui tem gente que aproveita esse versículo para justificar seus pecados. Você não tem que me julgar. E continua no pecado. Para com essa coisa que está totalmente errada. E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, aqui citando o próprio Isaías: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cuidado com as suas culpas e cuidado eu com as minhas culpas. É tempo de reconhecê-las, nos arrependermos, confessando ao Senhor que os culpados somos nós, não é Ele não. 2 de Coríntios, para não dizer que é um versículo isolado, 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 10. Paulo vai mais além ainda do que já foi em Romanos. Ele diz: porque importa que todos nós, veja só, é importante, é fundamental que todos
nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E aqui Paulo está falando com a igreja diretamente. Crentes ou não, queridos, a gente vai comparecer diante do Senhor. E triste fim daquele que durante a vida toda resistiu, se omitindo das suas culpas, não reconhecendo suas culpas, não confessando-as diante do Senhor. Neste dia, neste momento, ele vai ser julgado por aquilo que fez através do corpo. E quem vai julgar não é o pastor, não é o irmão, não é a igreja, é o justo juiz. Amém? Em quarto lugar, voltando lá para Isaías, o servo do Senhor, ele mostra a sua capacidade de falar ao coração daquele cujas culpas precisam ser perdoadas. Veja como Deus é justo. Versículo 4 diz: o Senhor me deu língua de eruditos. Aqui não é língua estranha como alguns falam, língua estranha no Antigo Testamento. Não. A ideia aqui é do discípulo que aprende com seu mestre. Por isso que essa palavra aí, língua de erudito, seria mais bem traduzida se fosse língua instruída, língua que alguém instruiu, maneira de falar de alguém que instruiu, falar de acordo com o seu mestre. Aliás, Jesus lá no capítulo 8 deixa isso, confirma isso claramente, lá em João 8. O Senhor me deu língua de erudito, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Cansado aqui, querido, não é vítima, não. Cansado aqui é aquele que está cansado pelo cativeiro e, portanto, das suas culpas e pecados. O Senhor está dizendo: olha, Deus me deu, Jesus está dizendo, Deus me deu capacidade para falar ao coração deles. E ele continua: ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Às vezes, irmãos, eu acho que é assim até da gente pensar até que ponto a gente crê na palavra do Senhor, ao ponto da gente se entregar a ela, de confiar que ela tem poder para tratar as nossas culpas. Porque muitas vezes, queridos, diante das como é que eu posso dizer assim, das culpas que Deus nos mostra e nos fala, nós não nos rendemos ao que Deus está falando. E nós temos por hábito buscar opinião nas pessoas. Olha, eu vi uma mensagem hoje lá na igreja, o pastor falou isso, você acha que é bem assim? Aí o outro, que está tão sério quanto, não, imagina, que é isso, fica tranquilo, fique em paz. Então, não é Jesus que tem poder para falar ao coração de pecadores como nós. É o amigo, é o parente, sei lá quem. A gente confia tanto nas opiniões alheias, na tentativa de escapar das nossas culpas. Você é muito jovem, é ter tempo para você. A Bíblia não diz que tem idade para a gente pecar à vontade e ficar por isso mesmo. Culpa é o resultado direto de quem peca contra Deus. Culpa é o resultado direto de quem desobedece o que a Bíblia diz. Culpa não é resultado da interpretação de A, de B, de C, mas é daquilo que Deus disse para não fazer, a gente foi e fez. Então às vezes eu fico me perguntando até que ponto a gente crê que é verdade o que Jesus está falando aqui. O Senhor me deu língua de erudito, de instruído, para que eu saiba dizer boa palavra àquele que precisa ser perdoado, que precisa enxergar em primeiro lugar que é culpado. Jesus não perdoa ninguém sem que antes essa pessoa se reconheça como um pecador. Não faz sentido o perdão de Jesus para quem não é pecador.
remédio para tosse se eu não estou tossindo? Para que eu vou colocar blusa se eu não estou com calor? Para que perdão se eu não me sinto culpado? Aí é o que acontece com essa turminha aí que se chama evangélico. Jesus passa a ser o amigo, Jesus passa a ser o provedor, e ele acha nesse engano do inferno que Jesus está habitando nele, enquanto dentro dele ou dela é um poço de culpas, aonde ele está dizendo: você é culpado, se arrependa que eu te perdoo e mudo tua vida. Mas ele continua dizendo, de pé junto: eu não sou culpado de coisa nenhuma, são as pessoas que implicam comigo. Cuidado, querido. Só existe uma palavra capaz de penetrar o nosso coração, e aonde a culpa está armazenada é um lugar escuro, é um lugar mal cheiroso, é um lugar horroroso. Mas somente a palavra de Jesus tem poder para entrar neste lugar, porque Hebreus 4,12 diz que ela é apta para discernir os pensamentos e atitudes do coração e levar luz lá dentro, e iluminar aquela escuridão que o diabo tem mantido ali, junto com a nossa cooperação, junto com a nossa sociedade.